tudo bem? Eu sou o professor Sandro Siqueira Mendes, eu trabalho com treinamentos empresariais, sou palestrante e ao longo dos meus treinamentos tem uma coisa que sempre me intrigou, é a palavra resultados. Eu estou aqui para falar de resultados. Você tem interesse em saber como gerar resultados? Eu acredito que sim. A maioria das pessoas quer resultados, mas não sabe como atingi-los. Como eu tenho uma experiência de treinamentos empresariais, eu posso passar para você algumas informações que serão muito úteis na sua caminhada em direção aos resultados que você quer. Vamos lá. A maioria das pessoas sabe que para ter sucesso você tem que ter uma série de qualidades. Algumas delas nós podemos citar aqui: entusiasmo, autocontrole, definição de objetivos, ter confiança em si mesmo, gerar empatia entre as pessoas, enfim, é uma série de habilidades que a pessoa precisa desenvolver. Mas para simplificar o seu trabalho, pelo menos este trabalho inicial, eu vou falar aqui de três coisas fundamentais para você atingir resultados. Vamos imaginar como se fosse um tripé, como se fosse uma sustentação de todas essas características que a pessoa precisa. Então, vamos imaginar agora, imagine aí, veja aí no seu vídeo, um tripé, ou um triângulo, ou uma pirâmide, como quer que você queira classificar, e eu vou colocar neste tripé, nesta pirâmide, no ápice dela, como se fosse, digamos assim, um norte, o primeiro ponto que você precisa para ter resultados. Este primeiro ponto chama-se visão, ou seja, você determinar onde você quer chegar. Você tem o seu ponto de partida, que é o ponto em que você se encontra, mas você precisa de um ponto de chegada. Se você não tem um ponto de chegada, qualquer lugar serve. Imagine, por exemplo, você entrar em um táxi e qual é a primeira pergunta que ele faz para você? Para onde você quer ir? E você precisa ser específico com o lugar para onde você quer ir. Você já tentou? Se nunca tentou, tente informar um endereço vago. Ele perguntar para onde você quer ir, você dizer: eu gostaria de ir para um lugar muito bonito, eu gostaria de ir para um lugar tranquilo, eu gostaria de ir para um lugar agitado. O que ele vai pensar de você? Se ele for educado, ele vai dizer: seja mais específico, por favor. Na vida é a mesma coisa. Então você precisa ser específico com o ponto em que você quer chegar. Se você tem dificuldade em relação a esse ponto, não se preocupe, isso é normal. Na verdade, o nosso sistema educacional não trabalha isso. O nosso sistema educacional, ele foca no erro. Se você tem filhos pequenos e ele chega, por exemplo, na sua casa com um boletim com 10 notas, e dessas 10 notas ele tem 9 notas azuis e uma vermelha, adivinha onde você vai focar? Exato, as pessoas focam no erro, elas não focam nas suas virtudes, nos seus pontos fortes. Então, por focar no erro, as pessoas têm dificuldade para definir um ponto forte, elas se preocupam mais com os pontos fracos. Esse primeiro ponto da visão, ele é crucial. Você precisa ter uma definição exata de onde você quer chegar. Esse ponto da visão eu vou trabalhar em um próximo vídeo com você que vai te ajudar em muito a você definir esse ponto. Mas por hora, eu só quero que você saiba que você tem que ter esta noção. Você precisa ter um norte, visão, onde você quer chegar. Este é o ponto de partida, é o primeiro ponto, certo? Vamos agora então para o nosso segundo ponto do tripé para gerar resultados. O segundo ponto, eu vou colocar aí neste triângulo que você está visualizando, eu vou colocar do lado direito. Por que do lado direito? Porque o lado direito se convencionou ser o lado certo. Então, digamos, seria a coisa certa a se fazer para você chegar no ponto em que você determinou. Do lado direito, eu vou colocar o segundo quesito do tripé essencial para você gerar resultados. Este segundo quesito chama-se estratégia. Você precisa definir uma estratégia para chegar no ponto em que você se determinou a chegar. Se você quer ir a uma cidade e você nunca foi a esta cidade, você tem que ter uma estratégia. Como você vai chegar lá? A pé? De bicicleta? De barco? De automóvel? De avião? Quais são as rotas disponíveis? Quais são os recursos que eu disponho para desenvolver esta trajetória? Se você quer perder peso, como é que você faz isso? Tem uma estratégia para isso.
em relação, por exemplo, ao seu tipo físico, aos seus hábitos alimentares, ao tempo disponível que você tem, você vai montar a sua estratégia. É muito importante colocar aqui em relação à estratégia duas coisas muito importantes. Primeiro, que para tudo há estratégia. Hoje você tem um manancial de informações disponíveis na internet, você tem livros, você tem profissionais que podem te ajudar a desenvolver uma estratégia adequada às suas necessidades. E o segundo ponto é que você precisa buscar pessoas que tenham a autoridade do resultado para montar a estratégia que você quer desenvolver para chegar no ponto em que você se determinou a chegar. Tá bom? Este é o segundo ponto. Tenha uma estratégia, não faça nada às cegas, porque você pode chegar em qualquer lugar. E qualquer lugar não é o lugar que você definiu para chegar. Certo? Vamos agora então para o terceiro ponto do tripé. Pessoal, o terceiro ponto, para mim, é o mais importante. Todos, na verdade, são importantes. Nenhum deles pode existir sozinho na busca de um resultado. Mas o terceiro ponto, que fica também na base do tripé, na base do triângulo, na base da pirâmide, conforme você queira interpretar, eu coloquei aí do lado esquerdo. Por que eu coloquei do lado esquerdo? Porque o lado esquerdo, digamos, é o lado do coração, é o lado da emoção, é o lado em que você vai conversar com você mesmo e determinar este terceiro ponto. E este terceiro ponto chama-se porquê. Por quê? Ou seja, o compromisso. Por que você quer chegar no ponto em que você se determinou? Este porquê ninguém pode fazer por você. Ele tem que ser você com você mesmo. Muitas pessoas estão fazendo um curso, por exemplo, porque é o curso da moda ou porque é o curso que atualmente está pagando mais. A probabilidade de desistir é muito grande. O porquê, ele tem que ser emocional. Tem que ser algo em que você se determine a fazer ou morra tentando. Não pode ser algo em que você pense assim: se eu não conseguir, eu vou tentar outra coisa. Se eu não conseguir, eu faço outra coisa. Não. Ou você faz aquilo, ou você faz aquilo, porque você tem um porquê. Este porquê é o que determina o grau de sucesso de uma pessoa. Este porquê é que faz pessoas comuns se tornarem extraordinárias. Você tem que ter um porquê forte para chegar nos seus objetivos. Você vai encontrar muitos obstáculos e é neste porquê que você define a sua força para ir em frente. Você vai encontrar pessoas que vão dizer que você não pode, que você não é capaz, que é muito difícil, que tem a crise. Enfim, as pessoas estão catedráticas de dar desculpas para si mesmas e automaticamente não querem que os outros tenham resultados, porque se você tiver resultado, você está mostrando para ela que ela não é capaz. E a última coisa que ela quer é isso. Se afaste de pessoas que não têm a autoridade do resultado que você busca. Defina o seu porquê. É o seu porquê que vai fazer a grande diferença na sua caminhada para o sucesso. Eu espero ter ajudado. Como eu disse, farei mais vídeos a respeito dessas propostas. Vou fazer um vídeo especificando o valor da visão e como você pode trabalhar essa visão e defini-la de acordo com os seus objetivos. Eu sou o professor Sandro Siqueira Mendes, Belém, Pará. Trabalho com treinamentos empresariais em desenvolvimento de potencial humano. Palestrante, professor, deixo o meu abraço. Até uma próxima vez. Sucesso a todos.